Eu quero ajudar você a encontrar o entendimento necessário para que a sua vida seja uma vida com sabedoria e as suas decisões elas possam ser assertivas em tudo aquilo que você venha fazer. Meu nome é Victor Duarte, seja bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. É muito bom tê-lo aqui, eu não sei de que plataforma você veio, se foi pelo Instagram ou pelo Facebook. Então, de qualquer maneira, eu quero pedir a você, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique aqui e se inscreva aí em algum lugar, aqui abaixo mesmo no YouTube, tem a opção de você se inscrever, que você sempre será notificado com essa série de conhecimento, de habilidade e atitudes que eu vou trazer para você. Então, nós vamos tratar durante um período, uma série com vídeos, onde eu vou trazer conhecimento para que você possa expandir a sua mentalidade e romper em todas as áreas da sua vida, seja no seu casamento, na sua vida financeira, nos seus negócios, na sua vida como um profissional de vendas, na sua vida como empreendedor. Você também terá chaves e ferramentas para que você possa aplicar no seu casamento, na sua vida a dois. Eu não sei em que momento você está da sua história, seja como casado, seja ainda buscando uma parceira ou um parceiro para unir-se e constituir uma família. Não sei se você é jovem, mas de qualquer forma, fique comigo que ao longo dessa série de vídeos que vai ficar aqui no meu canal no YouTube, eu quero ajudar você a clarificar a sua mente, trazendo luz para que as suas decisões sejam assertivas e com sabedoria. Então hoje, no nosso primeiro bate-papo, ser muito objetivo, muito rápido, eu quero levar você, independente se você é cristão ou não, mas eu estou usando a Bíblia como um manual de instrução, como uma base para que eu possa fundamentar tudo aquilo que eu quero compartilhar com você. E o texto que eu quero ler hoje com você, ele está lá em Hebreus. Se você tiver uma Bíblia aí com você, ou se você tiver um aplicativo, ou estiver assistindo no celular, enfim, depois você vai lá e recorre, eu vou deixar o texto aqui na descrição do vídeo, mas ele começa assim, pela fé, Hebreus capítulo 11, versículo 3, ele começa assim, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível não veio a existir das coisas que se veem. Então, olha o que esse livro, olha o que esse texto ele nos orienta. Se você é um homem de fé, de muito ou pouca fé, se você é um homem que crer ou não em Deus, eu quero trazer aqui algumas chaves para você. Primeiro, é entender que aquilo que é visível veio a existir a partir do que era invisível. Então, antes de tudo aquilo que nós estamos vendo ao nosso redor se tornar uma realidade, foi antes uma realidade invisível. Ela existia antes de se tornar real. É como um reflexo. Você olha para o espelho, então ele reflete aquilo que você é. Ele não reflete uma outra imagem. Então, o reflexo daquele espelho traz à realidade aquilo que você crê, aquilo que você está vendo, que é o teu próprio corpo físico. Então, a palavra de Deus, ela diz, aqui no livro de Hebreus, que pela fé, aquilo que se tornou visível, só é possível nós visualizarmos, porque antes ela era uma realidade invisível. Da mesma forma que ao ler Hebreus 11:3, ao ler 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, é a primeira mesmo. Eu anotei segunda, mas é a primeira. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23. Olha o que diz aqui. E o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Então, aqui ele diz para a gente que existe um corpo físico, existe um corpo e existe dois corpos, que é um corpo invisível,
que é o espírito e a alma. E existe o corpo físico. Então, existe um espírito, existe um corpo e existe uma alma. Esses corpos, eles foram constituídos para que a gente pudesse se comunicar com os dois mundos que foram criados, que nós lemos lá em Hebreus 11, versículo 3, aonde aquilo que é visível se tornou uma realidade, aquilo que é visível se tornou uma realidade a partir daquilo que era invisível. Logo, existe um mundo invisível e existe um mundo visível. Logo, existe um espírito, existe uma alma e existe um corpo. O seu corpo se comunica com aquilo que é visível e o seu espírito, que está entre a sua alma e o seu corpo, se comunica com aquilo que é invisível. Então, nós temos aí um espírito que se comunica com aquilo que é invisível e nós temos uma alma que está no meio dessa relação, para se comunicar com o corpo, que por sua vez se comunica com aquilo que é visível, e nós temos um espírito que é invisível e que se comunica com as coisas que são invisíveis. E quando você lê Gênesis, no capítulo 1 e versículo 26, você vai ver o Senhor formando o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E no capítulo 2, se me recordo bem, no versículo 7, deixa eu conferir, ele diz assim: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou, ou se tornou, a ser alma vivente. Então, se porventura você é um homem que não crê que Deus seja real, é como pensar o oxigênio que nós estamos aqui, o ar que eu estou respirando, eu não estou vendo, mas eu sei que ele está aqui. Eu sei que eu posso sentir, porque eu estou vivo, eu estou respirando. E se esse ar ele for cortado, possivelmente eu morrerei. Possivelmente eu morrerei. Então, não necessariamente significa que aquilo que eu não veja não seja real. Então, não necessariamente eu vejo o ar, mas eu sei que ele existe, porque eu estou vivo. Então, não necessariamente, pelo fato de você talvez não acreditar que aquilo que é visível foi formado pelo que é invisível, pelo fato de você não crer, não necessariamente significa que não seja real. Então, a gente precisa ter um ponto de partida. E esse ponto de partida vem da criação do homem. Vem a partir do momento em que eu entendo que aquilo que eu vejo, aquilo que é mundo hoje para mim, que é uma atmosfera, que é um mundo real, que eu me comunico com o meu corpo e me expresso por meio da minha alma, é físico, é real. Da mesma forma que existe um outro mundo, que talvez eu não tenha tanta habilidade de se comunicar com ele, que é um mundo invisível, que é um mundo ao qual o meu espírito é capaz de se comunicar com ele. Por essa razão, você leu lá em Gênesis, quando o Senhor soprou na narina, Gênesis 2, no versículo 7, Deus então sopra nas narinas do homem, vamos ler de novo, só para isso ficar muito claro. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então esse homem passa a ser uma alma vivente, ele passa a ter um corpo para se comunicar com esta alma, para tornar como um receptáculo, para compor essa alma. Então, Deus formou o homem, deu para ele uma alma, e dentro desse corpo, ele colocou essa alma. E dentro desse mesmo corpo, ele colocou o seu espírito, que é o Espírito de Deus que habita no homem, que é aquilo que 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, ele vai nos dizer. Posto isso, você então começa a pensar o homem como aspecto, como um homem em três atmosferas, vivendo em três espaços, vivendo em duas dimensões, uma dimensão espiritual e uma dimensão natural. E nós buscamos, muitas das vezes, solução para a nossa vida com muita frequência no
no nosso corpo, na nossa alma. Então é comum você aprender de que maneira lidar com o comportamento indesejável no seu relacionamento. De que maneira lidar com o medo, de que maneira lidar com a ansiedade, de que maneira lidar com comportamentos que são indesejáveis, que nos levam a um lugar de fracasso, a um lugar de perda, a um lugar de falta. Todas estas coisas, tudo aquilo que eu estou falando, eu estou me comunicando com o meu corpo, eu estou me comunicando com a minha alma. Então, ao alimentar a nossa alma, ao dotar a nossa alma de habilidades, de capacidades, de faculdades, para que ela possa ter mais opções, para que ela possa fluir com maior possibilidade e viver nesse mundo de maneira que você tenha mais possibilidades de tomar decisões assertivas. Quando eu alimento a minha alma, eu me torno um homem, eu me torno um indivíduo capaz de se comportar e de viver e de lidar com situações na minha vida, que podem me levar a um lugar de crescimento, a um lugar de transição, de mudança, pensando enquanto um homem natural. Mas existe uma chave aqui, que dias desse, eu pensando sobre ela, e algumas pessoas do nosso grupo de estudo, às quartas-feiras, que é a vida de homem, que eu ministro todas as quartas-feiras, a gente tem aula sobre estudos, sobre o que a Bíblia fala para a vida de um homem, seja no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, ou seja, trabalhar a vida espiritual, trabalhar a vida comportamental, trabalhar a essência desse homem como um todo, que são essas três atmosferas, lidar com esse homem nesses dois mundos. Existe uma chave que pode trazer uma grande mudança para a sua vida e para o seu viver. E quando eu penso esse homem debaixo dessa nova realidade, eu ouço as pessoas pela manhã, ou durante o dia, ou durante a semana, elas alimentam com muita frequência a sua alma. Elas alimentam de um conhecimento para que ele possa se tornar um exímio planejador, alguém capaz de ter habilidades matemáticas, habilidades comportamentais que levem a ele a ser um bom líder, trabalhar realidades que ele possa desenvolver planejamentos estratégicos capazes de conduzir equipes e fazer empresas e negócios crescerem. Observe, à medida com que esse homem alimenta a sua alma, o espírito vai se tornando cada vez mais fraco e ele vai perdendo a essência daquilo que é invisível. Ele vai perdendo a sua capacitação de viver mediante a um invisível. Então ele começa a viver baseado naquilo que seus olhos veem. Então eu tenho aqui a razão, eu tenho aqui o ego, eu tenho aqui a vida da alma. Então a minha alma alimentada, nutrida, ela vai corresponder a um estado de ego, a um estado de orgulho, a um estado de medo, a um estado de motivação, a um estado de atitudes, a um estado de comportamentos visíveis, mas não criadores de uma grande mudança, de uma grande transformação. Porque como você leu comigo, aquilo que é visível só se tornou real a partir do que é invisível. Logo, se eu toco naquilo que é invisível, eu sou capaz de criar qualquer coisa visível. Então, o caminho para que você possa gerar uma ruptura é alimentar aquilo que vai gerar vida no visível. Baseado naquilo que Hebreus 11:3 nos ensina, eu vou gerar vida no visível a partir daquilo que é invisível. Então, como crescer no invisível? Como desenvolver uma vida que possa agir por meio do que é invisível e tornar possível aquilo que é visível somente pela fé. Eu só consigo viver dessa forma se eu colocar fé nesse ambiente. E quando eu coloco a fé, eu sou capaz de gerar uma ruptura no meu visível. Então aquilo que aparentemente é impossível aos meus olhos naturais,
ela começa a se tornar possível quando eu começo a caminhar de uma maneira que eu primeiro alimento o meu espírito e o meu espírito vai sustentar a minha fé. Então, se eu creio, se eu acredito que há algo invisível que pode ser moldado, é aquilo que João 4, 23 ou 24 vai nos dizer, que aqueles que se comunicam com Deus, é necessário que eles se comunicam pelo Espírito. Então, a única forma de você falar com Deus é pelo Espírito. E como eu falo com Deus pelo Espírito? Pela fé. Eu preciso entrar em um lugar que eu vou me comunicar com Deus, não por meio de um comportamento, não por meio de uma atitude motivacional, mas sim de uma atitude de fé. E o caminho para você comunicar a sua fé é por meio da oração. A oração é a chave que vai desencadear portas e vai trazer uma transição em todo o seu corpo, em toda a sua alma. Muitos de nós estamos vivendo um tempo de querer fazer, de querer realizar, de querer construir, de fazer, de se motivar. A gente vê tantas coisas, a gente se inspira naquilo que o outro realizou, a gente se inspira porque o outro alcançou um objetivo, gerou algo na vida dele que foi substancial, que se tornou substancialmente visível. Então, por aquilo ter se tornado substancial para ele, visivelmente, você começa então a acreditar que é necessário ter habilidade, que é necessário ter conhecimento, é necessário, sim, é necessário. Mas se você não começar a nutrir o seu espírito para que ele cresça, para que ele se desenvolva, de maneira que a sua comunicação com o mundo sobrenatural, com o mundo de Deus, se torna tão real para você que você vai ser capaz de construir na sua visibilidade, no seu real, na sua realidade, aquilo que era invisível. E a isso você vai chamar de alinhamento. Porque todas as bênçãos, toda a graça, toda a dádiva de Deus, aquilo que já está no céu, aquilo que já foi derramado pelo Senhor, já foi colocado diante de nós para que pudéssemos acessar por meio de um canal, por meio de uma linha de comunicação que somente pela fé, somente crendo, somente em um espírito de adoração e de oração nós vamos alcançar aquilo que é invisível. Então, quando pelas manhãs ou quando durante o seu dia você, ao acordar, fazer as suas meditações, ler livros de autoajuda, ler livros que vão motivar você, vão te inspirar para que você possa se tornar alguém forte, para que você possa quebrar. E aí você assiste uma live pela manhã, você assiste um conteúdo e aquilo vai entrando na tua alma, aquilo vai alimentando a tua alma, que por sua vez vai respondendo ao teu corpo. Essa ação, ela é temporária, ela é passageira, ela só nutre o teu corpo, ela só nutre a tua alma. Mas a fonte que vai gerar vida é uma fonte que vem da fé, é uma fonte que vem do invisível. Olha o que diz Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Ele diz assim, ora, fé é a substantificação de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. Então ele diz assim, ora, fé é a substantificação. Então eu trago de uma realidade invisível e começo a gerar uma substantificação, gerar a substância necessária para construir coisas que se esperam. Então há uma expectativa no meu coração, há uma direção no meu coração de constituir, de realizar algo que está ainda informe, porque a fé ela é informe. Então, por meio dessa fé, eu vou substancificar ou gerar uma substantificação das coisas que eu não estou vendo, mas eu espero, porque eu já estou formando no invisível e começo então pela convicção. Então, eu tenho uma convicção daquilo que estava invisível,
foi substancificado, e uma vez em substância, ela vai se tornar solidificado. Ela vai se tornar algo debaixo da minha esperança, debaixo da minha expectativa, debaixo da minha espera. Eu tenho a convicção de que as coisas que não são, ou seja, as coisas que eu não vejo, elas vão se tornar em substâncias real. Consegue entender isso? Então, quando eu começo a pensar que aquilo que era invisível foi soprado dentro de mim e me tornou uma alma vivente por Deus, eu começo a compreender que os mundos foram criados, e aquilo que é visível só se tornou possível pelo que é invisível. Então eu tenho dois mundos, eu tenho duas atmosferas, eu tenho dois cenários para pensar. E aí eu começo a observar que eu sou homem formado de um corpo, de uma alma e de um espírito, espírito, alma e corpo, e que a minha alma está centralizada. E ela, à medida com que ela alimenta o meu corpo, à medida com que ela responde o meu corpo, depende de qual é a fonte que está nutrindo ela, se é uma fonte que vem do espírito, que é uma fonte que vem do substancial, daquilo que é invisível, nutrido pela fé. Então ela vai alimentar o meu corpo com expectativa daquilo que eu não vejo, mas eu creio que é possível. Então eu começo a gerar isso no meu coração, gerar isso no meu espírito, e isso começa a crescer e ser possível por meio do meu corpo. Então eu vou ver o que não era, eu começo a ver o que é. Então eu passo a ver. Então eu estou dizendo para você o seguinte: quando você começa a viver uma vida, a desenvolver uma vida que alimenta o teu espírito e cresce no teu espírito, você vai ser um construtor de vidas, de sonhos, de projetos e de realidades que eram invisíveis e agora vão se tornar visíveis. E quando você faz o oposto, quando você começa a se alimentar daquilo que não é, daquilo que só nutre a tua alma, motiva o teu corpo, inspira você por alguns dias, por algumas horas, você está literalmente caminhando na verdade do outro, não na verdade daquele que te criou para viver um propósito, para viver uma identidade, para viver algo que vai te levar a desempenhar todo o teu potencial e toda a tua verdade. Então, à medida com que você explode nessa terra, à medida com que você vive a sua plenitude, se comunicando com aquilo que não é, se comunicando por meio daquilo que não é, de maneira que pela fé você vai gerando aquilo que era informe, aquilo que era substância informe, para que se torne uma substância visível, você está começando a desenvolver uma vida de construção, uma vida de realizações, uma vida que olha para o futuro não com base numa expectativa de alma, mas você vê o futuro porque aquele que é espírito se comunica com você em espírito. Então, se ele se comunica com você, você vai criar, você vai desenvolver uma fé que aquilo que se torna, aquilo que era invisível, se tornará visível. Logo, quando você pensa em termos práticos, talvez você queira exemplos práticos para a sua vida. Então eu estou aqui, vivendo um casamento. E debaixo desse casamento, eu estou com lutas, eu estou com desafios, eu estou com conflitos, eu estou com problemas. Esses problemas, eles foram produzidos na sua alma. Eles produziram na sua alma dores, separações, medos, ansiedades, dúvidas, inseguranças, que por sua vez vai responder com atitudes no teu corpo. Atitudes enfraquecidas, atitudes que vão gerar morte, atitudes que vão gerar agressões, que vão gerar muitas das vezes homens que se tornam pornográficos, porque começam a acessar e deixar deixar a tua alma, levá-los para um lugar de morte e não de vida. Então, de que maneira eu respondo isso? Na oração. Se comunicando com aquele que é Deus, que se comunica com você em espírito. Então, se eu quero uma alteração no cenário que eu estou vivendo, eu preciso então
construir, perdão, eu preciso então começar a constituir um novo cenário pela fé. Então o meu dia começa em leitura da palavra de Deus, em leitura daquilo que ele diz, em palavras que o meu espírito vai se comunicar com ele por meio da oração. Mas, Vitor, eu não sei orar. Leia os salmos, aprenda, ouça outras pessoas orando, busque conteúdos que possam te ensinar a oração, como orar, de que maneira eu devo orar, como eu devo falar com Deus, como eu devo me comportar em oração, no meu quarto, em silêncio, com aquele que me criou. Então eu vou começar a desenvolver uma prática diária que vai me tirar desse mundo e vai me levar a se comunicar com o mundo invisível. Porque é no mundo invisível que eu vou trazer respostas para o mundo visível. Porque as coisas só são visíveis porque primeiro foram criadas no mundo invisível. Mas, Vitor, o que eu estou vivendo é um caos, é uma luta, um descaso louco, uma vida muito... Por quê? Porque a sua alma criou esse mundo. Então, da mesma forma que o Espírito, ele se comunica com a vida e cria a vida por meio daquilo que está gerando comando para a alma sem comando, a alma sem uma direção, ela cria morte para o corpo. Porque a nossa alma, ela é caída. E num outro vídeo, no nosso próximo bate-papo, eu vou falar sobre isso. A nossa alma se perdeu. E como ela se perdeu, o alimento dela é a morte. Então, à medida com que eu me alimento a minha alma, ou quando eu estou andando aí pelas internets da vida, buscando só conteúdo que alimenta a minha habilidade, o meu conhecimento técnico, a força do meu braço, isso vai nutrindo você temporariamente, mas não corporativamente. Então, esse temporário e limitado que fala com a tua alma e o teu corpo, não gera vida no todo, na plenitude, organicamente, corporativamente, no todo. Então a resposta é essa. Você quer vida? Então você tem que se comunicar com a vida. A maneira de você se comunicar com a vida é em oração, é em renúncias daquilo que o teu corpo, a tua alma quer, em detrimento daquilo que provavelmente, para muitos que estão me ouvindo aqui, talvez seja uma grande dificuldade. Orar, falar com o Senhor, falar com Deus, falar com o Criador. Vitor, mas eu não creio em Deus. Cara, se tu não crê em Deus, então não crê no ar que você está respirando. É fato. Então, de que maneira eu vou crer? Confiando, experimentando, entendendo que essa palavra é a verdade. E por meio dessa verdade, eu vou fazer prova dela. Uma vez provando dela, eu vou experimentar o seu resultado. E se esse resultado for convincente, trouxer diante dos meus olhos nova realidade, eu vou continuar crendo, eu vou continuar investindo, eu vou continuar vivendo. Então, grave isso. Se você quer criar uma nova realidade de vida, você primeiro precisa criar uma nova realidade no seu invisível, não no seu visível. Crie possibilidades, crie caminhos de conexão com o seu espírito, com o Espírito do Senhor, que ele vai te revelar quem você é, vai gerar uma identidade, vai trazer à tona a sua verdadeira identidade e vai tornar você uma explosão nessa terra, alguém disruptivo, alguém que avança, alguém que cresce, alguém que muda cenários e constrói histórias. Um grande abraço e a gente se fala.